Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 17, versículo 3. Jesus, ele convidou os seus discípulos a adorar no monte. De repente surgiu à sua frente Moisés, Elias, conversando com Jesus. Aqui tem algo profético, queridos. Tem algo que a igreja precisa entender. Aqui diz que de repente Jesus estava ali com Pedro, Tiago e João, e de repente na frente de Jesus apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Pedro diz que era bom estar ali. Se desejares, disse Pedro, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, Jesus. Uma tenda para Moisés e outra para Elias. Pedro, ele olha e consegue ver Moisés, o homem que foi enviado aos céus em carne. Ele viu Elias, que foi levado vivo, e ele viu Jesus. No verso 5 ele diz: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele ouvi. Aqui está falando da lei de Moisés, e está falando dos profetas, Elias. Jesus disse: não dá ouvido a Moisés, não dá ouvido a Elias, a Jesus, a ele dê ouvido, a ele vocês, igreja, ouvir. Amém? Pai, a ti, Senhor, na tua mesa, aonde comemos do pão e onde, ó Deus, participamos do sangue derramado por Jesus na cruz, que gera vida no nosso espírito. Senhor Deus, a palavra do profeta Oséias diz que o seu povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Eu creio na obra consumada na cruz. Eu creio no poder do Espírito Santo que fez morada em nossos corpos mortais. Eu creio que o meu corpo foi vivificado pelo Espírito Santo. E por isso, Senhor, eu sei que quando a palavra vem como uma profecia baseada na sua palavra, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. E é assim que nós vamos sair deste lugar esta noite, como uma nova vida, e as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, você já viu um acidente? Você já viu o impacto de um acidente? Você já viu o impacto quando tem uma casa e ela está muito velha, um edifício? Existe uma máquina que ela tem um guincho, e na ponta do guincho tem uma bola grande de ferro, e aquela bola é jogada, e quando ela vem com o impacto daquela bola contra a parede, ela destrói. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós fomos muitas vezes edificados sobre uma casa, e a casa que foi edificada nos nossos corações, ela foi edificada em cima da areia, literalmente, porque a palavra diz lá em Mateus capítulo 7, que quando nós edificamos a nossa casa espiritual, a nossa vida de relacionamento com Deus, quando nós edificamos em cima da areia,
E quando nós edificamos em cima da rocha que é Jesus, da palavra, da cruz, da obra da cruz, e verdadeiramente temos o entendimento do que Adão fez e gerou na raça humana, e o porquê Jesus morreu na cruz, e o que o impacto da cruz tem de poder nas nossas vidas. E quando nós edificamos a nossa casa sobre areia, eu fui ensinado, foi feito um alicerce na minha vida, e esse alicerce não foi de vida. No início da minha conversão, foi criado na igreja que eu participava um alicerce na lei. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que não era para dar ouvidos a Moisés, não era para dar ouvido aos profetas, era para dar ouvido a Jesus. E pelo sangue, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós podemos chegar à lei, nós podemos chegar à antiga aliança, ao Velho Testamento, quando nós enxergamos a luz do sangue do Cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo. Mas quando nós fomos edificados, foi feito um alicerce nas nossas vidas, baseado na palavra de Moisés, que é o ministério da morte. A coisa mais difícil que tem para o ser humano, a coisa mais difícil do ser humano, é admitir que está errado. Por quê? Porque todo ser humano está baseado, sem saber e sem querer, está baseado no orgulho. Sem ele saber muitas vezes o que é o orgulho, ele está em cima do orgulho. E nós temos uma dificuldade ao novo. Mas Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ele estava dizendo que é impossível os dois andar juntos, porque um vai tirar o cheiro do outro e em si não vai dar certo. Como também não pode colocar um remendo novo numa calça velha. Por quê? Porque a calça velha não vai aguentar e ela vai rasgar. Jesus apenas estava dizendo que nós não podemos edificar nossas vidas no Espírito com base no esforço, com base no humanismo. Amém? E eu queria chamar a sua atenção essa noite para você abrir a sua palavra no livro de Romanos capítulo 3. Quando nós abrimos a Bíblia e somos ensinados, eu fui ensinado desta maneira, a pegar um versículo no texto e não ter entendimento do texto todo, do contexto do que estava querendo dizer. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que o pastor que pregava para mim, ele nunca pegou no capítulo 1 de Romanos capítulo 3 e nos trouxe a explicação. E esse versículo, se você for ao 24, ali diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nossa, querido, você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa, que na Bíblia existe uma coisa que se fala e uma coisa importante, que é o tempo. E o porquê foi escrito aquilo e porquê receberam daquele tempo. Muitas vezes, querido, muitas vezes nós fomos ensinados em cima da obra da condenação, como era o meu caso, em cima de uma obra que gerava morte. Era colocado medo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora se prega algo e se coloca medo nas pessoas. E tudo que as pessoas querem é ter uma vida santa, é fazer tudo certo, e é depender do esforço do seu braço. E a gente tem a melhor das intenções, porque nós queremos servir a Deus, somos chamados com um propósito. Mas por causa de não ter o entendimento da coisa certa, a pessoa passa dias fazendo jejum. Por exemplo, eu fui ensinado a fazer jejum para matar a carne. Quem já fez jejum para matar a carne?
Querido, você não consegue matar algo que nunca vai morrer. A carne é carne. Mas nós precisamos entender a obra da cruz e o tempo. Nota, queridos, que Moisés, quando ele desce com as tábuas da lei, quando ele desce, ele vem com o rosto resplandecente, ele vem cheio da glória de Deus, para dar os mandamentos que não precisariam ser pesados. Mas o homem estava com um orgulho tão grande que ele disse: não precisa pregar a palavra para nós, não precisa nos ensinar, eu já sei o suficiente, tudo que você disser eu vou fazer. Foi isso que o povo disse para Moisés. E hoje em dia, queridos, nós estamos vivendo um tempo parecido com Moisés. Se abre a Bíblia em um versículo e o homem começa a botar para fora o que está dentro dele, começa a botar morte. E as pessoas com 10, 15 anos de igreja, você vai conversar com elas, elas são completamente ignorantes ao respeito do perdão, da justiça e do juízo. Por isso que hoje, a igreja de hoje do Senhor Jesus, em muitos e muitos ministérios, as pessoas estão na igreja, mas não sabem um versículo da Bíblia. Elas não sabem nem o que significa João 3,16. Por quê? Porque foi exaltado o homem e foi tirado Jesus do centro. Aí as pessoas constroem as suas casas na areia, e o primeiro vento que vem, a casa cai, a sua vida espiritual cai. Por quê? Porque a pessoa não construiu a sua casa na rocha que é Jesus. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Um dia, eu já era ungido pastor, você acredita? Eu orava em línguas, eu tinha certo conhecimento da palavra, e eu tive um impacto lá em São Paulo. Eu tive um impacto com o rosto de um homem dos Estados Unidos que estava fazendo uma conferência, o pastor David Robertson. Quando eu olhei para o rosto daquele homem, eu nunca tinha visto algo igual. Um homem, um ser humano, ele tinha os seus olhos cheios de amor, ele tinha os seus olhos cheios de Jesus. 6 meses depois, eu tive outro impacto da religiosidade, porque a igreja, foi feito um alicerce na minha vida da igreja, que a igreja tinha que ser branca, que a igreja tinha que ter uma divisão, um monte de gente tinha que ficar em cima da igreja, porque eles eram mais santos dos que estavam lá embaixo, e os que estavam lá embaixo eram lá debaixo de julgo. Havia uma coisa completamente fora da realidade da palavra de Jesus, e foi apresentado para mim aquele Jesus carrasco, que qualquer coisa ele te julga, qualquer coisa ele te bota no freio, ele te bota na disciplina. Eu aprendi esse Jesus. 6 meses depois de voltar a São Paulo, eu fui numa viagem a Bogotá, na Colômbia. Quando eu cheguei lá na igreja, no templo do avivamento, as cadeiras todas pretas, as paredes pintadas de escuro, umas luzes, e eu disse: o que é isso? Isso aqui é do diabo, tudo preto. Porque a religiosidade, eu tinha sido construído no que eu via, no que eu sentia e no que eu tinha que fazer para ser. Só que quando o pastor Ricardo Rodrigues, ele começou a falar, algo sobrenatural aconteceu. As minhas pernas não conseguiam ficar em pé. A presença de um Deus, uma presença de alguma coisa tinha ali dentro, que a minha carne não conseguia suportar. E eu disse: eu quero isso para a minha vida. Mas queridos, aquele alicerce que estava sendo construído de uma casa
que já tinha caído, só tinha ficado um alicerce. E num terreno, queridos, só um pedreiro, muitas vezes, ou um servente de pedreiro consegue entender. Quando num terreno tinha uma casa e a casa foi destruída e ficou o alicerce, para construir outra casa com uma outra planta, o difícil é tirar o alicerce. O difícil é desconstruir aquele alicerce, porque tem que tirar todo aquele entulho velho e fazer a terraplanagem, fazer a edificação de um alicerce novo. E isso, queridos, isso é difícil para quem está no processo. Isso é difícil da gente admitir que nós precisamos aprender. Eu preguei, e o pastor Ademir pregou na terça, eu preguei o pastor Ademir pregou terça, eu preguei quinta e preguei domingo. E hoje o pastor Ademir pregou na terça de novo, e eu estou pregando hoje na quinta. E o que nós estamos pregando? Fé no Espírito. Fé no Espírito. E o que é fé? O que é viver de fé? Tem um povo que Deus chamou para viver de fé, e o povo que Deus chamou para viver de fé é o justo. Quem vai viver de fé é o justo. O justo viverá da fé. Mas nós somos justos como? No sangue do Cordeiro. Porque eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Pecado, por favor. Eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, quando nós entendemos o ministério da morte e o ministério do Espírito, nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. Amém? Glória a Deus, querido. Eu gostaria de convidar você, para você pegar a sua palavra e abrir a sua Bíblia, para você ver se é, porque a Bíblia diz que na cidade de, qual pastor Ademir, que eles chegavam e eles viam se era verdadeiramente em Tessalônica, dizem Atos, né? Bereia. O povo de Bereia era mais nobre que os outros, sabe por quê? Porque era pregada a palavra e eles iam para a Bíblia para ver se é verdade. O que estava sendo pregado era aquilo ali mesmo, sim ou não? Amém, queridos? Olha bem, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Amém? Diz assim, presta atenção, querido, por favor, isso pode mudar a sua vida. Amém? Diz assim, ó: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, nome com letra maiúscula. O que esse versículo está dizendo? Que todas as pessoas que creem no testemunho de Jesus, que creem no nome de Jesus, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Verso 13 diz assim, que eles aqui tem uma revelação para mim e para você. Diz assim: os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas são nascidas de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, se nós somos nascidos de Deus, olha, eu vou ler de novo o verso 13, porque é fantástico, queridos. Olha o que diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido da vontade do homem é do homem. Mas nós somos nascidos de Deus. O que é nascido de Deus? O que é nascido de Deus é o nosso espírito. Por que o nosso espírito tem que nascer de novo? Porque Adão, lá no Éden, ele morreu espiritualmente. E Jesus, ele veio para nos dar vida e vida no Espírito.
Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Mas existe algo fantástico em todo o livro, no capítulo de Romanos capítulo 8. Mas aqui, queridos, aqui tem algo muito tremendo. Tem algo muito tremendo para você e eu sabermos hoje a quem recebeu a Jesus como Salvador. Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Foi o que eu li em João capítulo 12. João capítulo 1 verso 12 diz: mas a todos que me receberam, dei-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós entendemos que nós nascemos de novo em Cristo. Agora, queridos, quem é que você convidou para morar dentro de você? Você convidou a Jesus para morar dentro de você? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, e Jesus, ele fez uma obra, consumou ela, mas ele não vai morar dentro de você, porque é o papel daquele que veio para testificar a obra da cruz. Quem vai morar dentro de mim e de você é o Espírito Santo, e ele é um cavaleiro, ele não vai sem ser convidado. Muitas pessoas receberam a Jesus como seu Salvador, mas não convidaram o Espírito Santo a fazer morada, porque hoje todo aquele que é nascido de Deus é casa de Deus, no Espírito. Agora eu vou falar uma coisa para você, querido. A palavra de Deus, ela precisa criar. A palavra de Deus precisa ter vida. Porque olha bem, quando Deus liberou a palavra, ele disse: haja luz. Ela não ficou com a palavra vazia. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus liberou a palavra criou. Note que as pessoas tinham sobre a terra, o Espírito pairava sobre as águas, mas nada aconteceu. Ter o Espírito através de Jesus e o poder da palavra que cria vida. Olha o que diz o verso 11, Romanos capítulo 8 verso 11, diz assim: e se o Espírito e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós. Eu vou fazer uma pergunta para ti, meu amado, essa noite. O Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, você já convidou ele para habitar dentro de você? Você já convidou o Espírito? Porque eu acabei de ler em João capítulo 1 verso 13 que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, deixa eu ler aqui. João capítulo 3, verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que vai para debaixo da terra, para o caixão? A carne. O que é nascido da carne, natural, nascido do sangue do homem, perece. Mas aquele que é nascido de Deus, queridos, presta atenção. Quando Jesus, ele foi para a cruz, foi enfiado uma lança no seu coração, e saiu sangue e água.
Por que Jesus saiu sangue? Porque Jesus era 100% homem, e toda a vida terrena saiu com o sangue, porque o sangue é vida. E a água que saiu é para dizer que Jesus foi lavado. E Jesus disse: está consumado. E a vida natural que Adão proporcionou veio sobre Jesus. Agora, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou sem sangue, vazio de sangue. Então a vida, quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito. E Jesus, ele andou, ele ressuscitou sem a vida natural. Ele ressuscitou na vida pelo poder do Espírito. E é esta vida, quando você entende a obra que Jesus veio fazer na cruz, e ele veio para tirar o pecado do mundo, não é da igreja, queridos. A igreja só se torna igreja quando ela entrega o seu pecado a Jesus. Aí se torna igreja, aí se torna filho de Deus. E aí a gente nasce no Espírito. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, igualmente vos dará vida nos seus corpos mortais. Então, se você tem, o que a Bíblia está dizendo, queridos? O que a Bíblia está dizendo? Que se você tem o Espírito Santo de Deus, e você está aqui essa noite com uma enfermidade, a Bíblia está dizendo que o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos vai dar vida no seu corpo mortal. A enfermidade já não faz mais parte da sua vida se você tem o Espírito Santo. Você consegue receber isso, querido? Eu queria que a igreja fosse que nem um pastor aí, porque se eu tivesse sentado no seu lugar, eu tinha dado um pulo quase no telhado e tinha dito: eu recebo em nome de Jesus. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas não conseguem receber algo porque elas não querem. Esses dias veio essa pandemia para o Brasil, e o governo liberou um auxílio emergencial de alimento para as pessoas. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque a minha esposa vai ficar brava comigo, amém? Mas eu não vou falar o nome. Mas tinha uma pessoa que ela preferia não pegar o auxílio para não ir buscar. Era direito dela, ela não fez nada. Quem fez tudo foi a minha esposa para ela. Baixou o aplicativo, escreveu ela, fez tudo para ela. Ela só tinha que pegar o cartão e ir lá e retirar o dinheiro. Mas porque ela tinha que sair de casa e ir até o banco, ela não queria. Sabe o que é isso? Nem quando é de graça. Imagine, prefere trabalhar com a força do braço para conquistar. Mas não, assim é o crente. O crente hoje em dia quer conquistar as coisas com a força do seu braço, e acha que vai conseguir colocar vinho novo em odres velhos. Mas quando a gente entende a palavra de Deus, quando nós entendemos e nós fundamos a nossa fé na obra da cruz, e nós entendemos e recebemos a palavra de Deus, e entendemos se aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos está em vós, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do Espírito Santo que habita em vós. Então, queridos, se o Deus, Criador dos céus e da terra, de toda a galáxia, Ele habita em seu corpo mortal, você vai ter vida, e vida em abundância. Aleluia, queridos. Sabe por quê que o povo não recebe? Porque não pede. Quando repete, pede mal, pede, porque eu quero isso, quero aquilo. Não pede uma vida no Espírito.
nós somos campeão em dizer uma coisa sem fé, sem sabedoria do que estamos dizendo. Eu vejo muito crente dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, e enfermo. Tudo posso naquele que fortalece, vivendo uma vida de pobreza. Por quê? Porque está falando palavras ao vento, não está falando com fé. Queridos, eu preguei esses dias sobre a palavra da mulher do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos com fluxo de sangue. Eu preguei e fui a Levíticos, porque ela andava na lei. O que uma mulher que estava no fluxo de sangue, onde ela tinha que viver? Se ela tocasse numa cadeira, a cadeira era imundo, até a tarde. Ninguém podia tocar nela, e se ela tocasse, estava imundo. E ela estava 12 anos. Já imaginou se essa mulher, a Bíblia não relata, já imaginou se ela tivesse filhos, e ela tocasse no seu filho para dar um carinho, ele seria imundo por causa dela? Essa mulher deveria ter um marido, ela não podia tocar no seu marido. Mas chegou alguém, durante o tempo da lei, e ela há 12 anos estava com essa hemorragia e ia de mal a pior. Mas a Bíblia diz que alguém chegou e falou para ela. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E note que Jesus ia caminhando e um monte de gente tocando em roda de Jesus. Mas ela disse, ela determinou com fé quem era a pessoa de Jesus, o cara que ia curar ela. Porque ela diz: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E ela chega, a mulher que antes não podia tocar em ninguém, porque deixava imundo, ela ouviu uma palavra sobre Jesus, e o que ela ouviu? O contrário da lei. Algo que deu força para ela, algo que gerou dentro dela o querer e o agir. E ela foi por meio de todo mundo e tocou em Jesus. E porque ela tocou em Jesus, Jesus disse: alguém me tocou. Os caras que estavam em roda de Jesus disseram: agora tu está nos tirando, né? Nós estamos todo mundo te tocando. Dizendo: não. Alguém tocou em mim com fé, e de mim saiu virtude, poder. E ela, trêmula, viu que na hora que ela tocou, ela foi curada. E ela disse: Senhor, note, na hora ela admitiu o senhorio de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim: minha filha. Você se sente filho e filha de Deus? Jesus olha para ela e diz: minha filha, a tua fé te curou. Sabe, queridos, eu vejo uma igreja hoje debaixo do pânico, debaixo do medo. E eu no grupo sou obrigado a colocar: vem de máscara, passa álcool gel, porque eu quero ensinar a igreja que ela não precisa ter medo, porque se ela tem o Espírito, a Bíblia está me dizendo que se você tem o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, dará vida a seus corpos mortais. Mas a igreja não está vivendo a palavra por causa do alicerce do medo, da religiosidade. Se tu não fizer isso, tu não toma ceia. Se tu não fizer disso, tu está amaldiçoado. Se tu não isso, palavra de homens, vinho velho. Receba o vinho novo, receba o Espírito Santo, receba Jesus, recebe vida no Espírito, receba vida nova, seja livre para servir a Deus. Dá ao Espírito Santo o controle da sua vida, e Ele, o Espírito, a Bíblia diz, vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo, porque Jesus, Ele já perdoou o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí as pessoas hoje estão com medo de pecar e ir para o inferno, negando a Jesus. João capítulo Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 7, por favor, abra uma palavra. Mateus capítulo 7, diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 5: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Acautelai-vos.
Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. E aqui fala dos frutos. Mas olha o que diz no verso 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem toda pessoa que chega no púlpito e prega a um Deus, e fala e prega em nome de Jesus, entra no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos, versículo 22, dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Versículo 23, então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença. Sabe por quê, queridos? Porque existe uma coisa, existe você pregar uma palavra e usar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder. Mesmo uma pessoa que não tem o Espírito Santo, se ela chegar e disser em nome de Jesus, saia, vai sair por causa do nome. Mas muito mais que expulsar demônio, muito mais que curar, aqui está dizendo que é ser conhecido de Deus. É que Deus te conheça. E sabe como que Deus conhece essa geração? Quando nós entendemos a obra da cruz, quando nós entendemos que Jesus tirou o pecado do mundo. E João capítulo 3 versículo 16 tem a chave. Muitos e muitos oram esse versículo, mas nunca entenderam ele. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, não é a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde que está o pecado aqui? Pastor, tu está falando então que eu posso pecar? Queridos, quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz em João, na carta de 1 João capítulo 4 versículo 17 diz, e assim o amor é aperfeiçoado em nós, porque nós temos confiança no dia do juízo, porque assim como Ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. Jesus nunca pecou, mas andava com as prostitutas. Jesus nunca pecou e andava com os pecadores. Jesus nunca foi corrupto, mas andava com os corruptos. Agora hoje, se você tiver uma mulher e ela for prostituta e alguém estiver ali falando para ela, a igreja se acha no poder de ser Deus e julgar e apontar. Nem ser como Jesus não quer que a gente seja hoje em dia. Sabe, queridos, quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, perto da igreja, tinha umas pessoas que moravam lá, e eles não iam na igreja, era lá no outro prédio. E eu não sabia quem eles eram, estava chegando aqui há 8 anos atrás. E eu, cara, como é que tá? Tudo bem? Então, meu jeito, que eu vim lá da roça, sou assim mesmo, de cumprimentar todo mundo. E um dia, quando terminou o culto, eu peguei e olhei, e aí, tudo bem? E eu disse, a janta está quase pronta. E eles estavam fazendo uma feijoada. E eu peguei e eles disseram, eu disse, pelo cheiro tá bom, Zé. E eles disseram para mim, se tu quiser, tu pode sentar aqui, pode comer com a gente. Mas eles disseram, no tipo da linguagem do mundo, eles falaram se arriando em mim. Eu era pastor. Aí eu disse, estou dentro. As pessoas saindo da igreja e eu sentei com os 2 jovens que estavam ali comendo no lado da igreja, no terreno baldio, ali tinha um puxadinho, uma feijoada. Na outra terça, eles estavam fazendo um frango assado. Eles me chamaram novamente. Perdi um casal, uma família toda da igreja.
saíram da igreja, que onde é que se viu o pastor que estava pregando no culto sentar com os traficantes? Queridos, para que eu fui chamado? Para que você foi salvo nessa terra? Você que tem o Espírito Santo, para que você está nessa terra? Se não é para ganhar vidas para Jesus. E os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Depois que eu comprei o prédio aqui embaixo, as únicas pessoas que vieram aqui me dar um abraço não foram os crentes, não foram as pessoas que vão em outros ministérios. Nunca vieram aqui para dizer: "Bah, pastor, tu chegou em Novo Hamburgo, naquela igrejinha, agora tu comprou um prédio na avenida principal, que legal, vamos vir aqui te fazer uma visita." Nunca vieram. Passa por mim e vira a cara. Mas o irmão daqueles jovens, ele vem aqui me dar um abraço e ele não vai na igreja. Então quer dizer que tem alguma coisa errada com a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus está servindo a placa, está servindo a um evangelho caído, porque nunca teve entendimento de quem é Jesus, do que Ele fez na cruz. Nunca teve o entendimento que hoje nós já somos salvos por causa da obra da cruz, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, e que hoje o Espírito de Deus está morando dentro de nós, e esse Espírito de Deus, Ele quer dar vida aos nossos corpos mortais, porque a vida que Jesus ressuscitou, não a vida natural do sangue, daquela que nós nascemos, mas é a vida no Espírito. E como diz Romanos capítulo 5, versículo 17, que é para nós reinar em vida. Aleluia. Agora, por quê? Por que, queridos, que nós somos resgatados? Por que nós somos resgatados? Abra a sua palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu amo esses versículos. Amém? Olha bem, dá ouvido à palavra de Cristo, dá ouvido à obra consumada da cruz. Deus disse: a Ele sim dê ouvido a Jesus, e Ele veio para pagar o preço pelo nosso pecado. Em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas, diz assim em Romanos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo. Você está em Cristo, querido? Você está em Cristo? Se você está em Cristo, levanta a sua mão. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Então quer dizer que o alicerce da sua velha vida, ele foi desfeito. Agora foi feito um alicerce novo. E esse alicerce é o que? É no Espírito. Se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram. Note que esse já aqui faz toda a diferença. Se fosse no futuro, passarão, mas aqui está dizendo já passaram. Eis que tudo se fez. É passado. Aqui está falando no verbo passado. Se tudo se fez novo, já foi feito. Não vai ser na tua vida, se você tem Jesus como teu Senhor, se você convidou o Espírito Santo a morar dentro de você, se fez novo. Agora olha o propósito, versículo 18. Deus dizendo para você: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Querido, você já é uma pessoa reconciliada com Deus, se você tem Jesus, se você tem Jesus como Senhor e o Espírito Santo morando dentro de você. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Você no Espírito foi feito um reconciliador, alguém que é chamado a pregar as boas novas do Evangelho. Aleluia, glória a Deus.
Abre e eu vou encerrar na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, aleluia, diz assim, 1 Pedro capítulo 2, não, é segunda, né? Ou é a primeira? É primeira, eu estou indo em segunda, perdão. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim, ó, olha bem, porém, vós sois raça eleita. Você foi chamado, queridos? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você foi um chamado e um escolhido, aleluia, você diz amém? Diz assim, ó, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha para mim, querido, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita. A igreja gosta de ser chamada de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas esquece do propósito, cujo propósito é anunciar, é proclamar aquele que vos chamou das trevas. Quem é que nos chamou das trevas? Jesus. Moisés diz: os nossos antepassados comeram maná no deserto e morreram, mas nós comemos do corpo do Senhor Jesus, porque Ele nos deu vida no Espírito, porque somos um Espírito eterno com Deus. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé, fica de pé e diga comigo: Senhor Jesus, eu te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te convido, Espírito Santo, a fazer morada dentro de mim. Eu te convido, Espírito Santo, a morar dentro de mim. Eu entrego a direção, o controle da minha vida a Ti, Espírito Santo. E esse Espírito, ele vai dar vida ao teu corpo mortal, porque é a palavra de Deus. Quando você sentir uma dor, você diz: eu tenho vida no Espírito. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim pelo Espírito. E se Cristo vive em você, Ele dará vida aos seus corpos mortais. Receba saúde. Receba agora, queridos, nenhum vírus, nenhuma enfermidade, nem o câncer, nem a AIDS, não há enfermidade que o nome do Senhor Jesus não seja poderoso para curar, porque o nome do Senhor Jesus está acima de todo o nome. Receba a cura, receba a cura, receba a vida no Espírito, receba uma nova vida. Tome posse de quem você é, e você é filho de Deus, você é amado, você é perdoado, você é justo por causa da obra do sangue do Senhor Jesus. E por você receber a Jesus como teu Senhor, o Espírito Santo entra dentro de você, e aquele Espírito dará vida ao teu corpo mortal, e você passará a viver uma vida abundante em nome de Jesus. Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador em nome de Jesus.